Queridos, o nosso assunto de hoje é o sexto dos 9 atributos do fruto do Espírito, que nós temos meditado já há alguns dias. Começamos a falar sobre o amor que é o amor perfeito, o amor sacrificial, que só podemos experimentar em Deus. E quando vivemos nessa esfera de amor, é inevitável que sejamos cheios de alegria. Uma alegria que não está atrelada às circunstâncias ou acontecimentos à nossa volta. E uma vez cheios dessa alegria, é inevitável que vivamos em paz. Uma paz que a Bíblia descreve que ela excede todo o entendimento, porque ela foge do ramo da lógica, ela está pautada na fé. E uma vez que vivemos em paz, temos então a paciência, ou a longanimidade para lidar com outras pessoas. Longanimidade e benignidade, falamos sobre isso ontem. E hoje vamos falar sobre bondade. A terceira desse grupo de 3, a terceira característica do fruto do Espírito que expressa os aspectos de relacionamento humano da vida cristã. Os primeiros 3 atributos do fruto do Espírito expressam os aspectos de relacionamento com Deus da vida cristã. E esses últimos 3 que nós temos falado, a longanimidade, benignidade e hoje bondade, expressam os aspectos relacionais com o nosso vizinho, com o próximo. E isso deve ser produzido nas nossas vidas a partir da ação do Espírito Santo de Deus. E para entender isso um pouco melhor, o aspecto da bondade, eu quero te convidar a ler comigo em Gálatas, capítulo 6, no versículo 6, onde o apóstolo Paulo escreve: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E versículos 9 e 10 é onde eu quero focar com você. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Note que ele não diz aos que merecem, aos que você acha que merecem, não, a todos, mas principalmente aos da família da fé. Para compreendermos um pouco melhor o que de fato a Bíblia quer dizer com bondade, nós precisamos entender que a palavra bondade ela foi um pouco diluída no nosso vocabulário. Hoje a gente usa a palavra bom para algo que é agradável, né? Para algo que é aceitável. Mas na verdade o significado dessa palavra ele é um pouco mais profundo do que isso. E significa aquilo que está se adequando ao que é requerido pela sua natureza, o que é sustentável, o que é funcional, o que é eficaz. A pergunta então que surge é: quem está requerindo? Né? Porque a definição diz aquilo que está se adequando ao que é requerido, de acordo com a sua natureza. Então o que é que está requerindo? Que seja de acordo com a sua natureza. Esse o que ou esse quem é Deus. Então, Deus, que de fato é bom, é a única referência plena de bondade que nós temos, porque Deus é bom em sua natureza. Tudo a respeito de Deus é bom. Até mesmo aquelas coisas que nós não identificamos como boas, porque não cabem no nosso entendimento limitado. Tudo a respeito de Deus é bom, tudo que Ele fez, tudo que Ele exigiu, os seus mandamentos, as suas leis, tudo de Deus é bom e é perfeito. E uma vez que eu entendo isso, eu percebo que bondade não pode ser produzida de nós mesmos.
É por isso que ela tem que ser um atributo do fruto do Espírito, porque só o fruto do Espírito, só a ação do Espírito em nós pode produzir algum tipo de bondade, principalmente considerando que a nossa natureza é falha. E por isso, então, nós nunca conseguiríamos corresponder com os requerimentos de Deus, o padrão de Deus para a bondade. Por isso que precisamos do Espírito Santo, para nos transformar em um modelo da natureza de Deus para o mundo. Ou seja, uma das formas que Deus escolhe revelar a sua bondade para o mundo, aqueles que não o conhecem, é através de atitudes de bondade que o Espírito Santo de Deus promove em você. Então veja como é necessário vivermos com esse atributo do fruto do Espírito e não podemos negligenciá-lo. Muito pelo contrário, na vida que não tem a presença da bondade conforme o Espírito, nós temos até mesmo que questionar o quanto este coração está realmente entregue ao Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele é cirúrgico quando ele escreve isso para os irmãos, os Gálatas. Ele diz, não nos cansemos de fazer o bem. Por que não nos cansemos de fazer o bem? Porque a seu tempo cefaremos, ou seja, a colheita da bondade, ela não vem sempre quando nós esperamos. E eu vou um pouco mais além. Talvez a colheita da bondade nem venha na terra. Talvez a recompensa da bondade, em alguns casos, esteja sendo guardado para você para a eternidade. E o que fazer então quando a bondade que praticamos aparentemente não é recompensada na proporção que desejamos? E isso deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. A recompensa da bondade, na verdade, não é aquilo que vamos ou não receber aqui na terra. A real recompensa da bondade deve ser a alegria produzida nos nossos corações de estar representando o caráter de Deus, de ser uma expressão, um modelo da bondade de Deus para o mundo. E eu me lembro de uma frase que um arcebispo católico disse há muitos anos atrás, Emanuel Suhard, o nome dele. E essa aspa dele eu acho muito, muito linda. E ele disse o seguinte: viver como uma testemunha, ser uma testemunha viva da bondade de Deus é como ser um mistério ambulante. Porque significa viver de tal forma que a sua vida não faça sentido a não ser que Deus realmente exista. Fecha aspas. Imagina só vivermos desta forma. De uma forma em que as pessoas à nossa volta que se relacionam conosco não consigam nem explicar de forma coerente e humana a bondade que rege o nosso viver e as nossas decisões. A não ser que eles admitam que Deus existe. Olha só que coisa linda, meu irmão. Por quê? Porque é uma bondade que foge da capacidade humana de não retaliar, de não julgar previamente, de não ter preconceitos, de não destratar a absolutamente ninguém. É o que o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos. E a bondade é parte da responsabilidade de um discípulo de Cristo. E eu não estou dizendo aqui que o discípulo de Cristo tem que ser bobo. Não tem a ver com isso. É uma bondade sincera, uma bondade intencional, uma bondade que vem para destoar no meio da desconfiança e da maldade que rege o mundo. É uma bondade que vem como uma sineta aguda aos olhos daqueles que descreem do Senhor e ao presenciarem tamanha bondade sejam tocados com a realidade de uma pessoa só pode operar nesse nível de bondade se Deus realmente existe. E eu imagino o que seria
da eficácia da igreja se nós existíssemos nesse plano de operação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Eu digo para você, meu irmão, algo como isso aqui que nós estamos conversando hoje expressa muito mais um nível de espiritualidade elevado do que necessariamente profecias nos seus lábios, ou línguas estranhas nos seus lábios, ou aquelas outras manifestações do poder de Deus que muitas vezes capturam a nossa atenção e cativam a nossa atenção. E, na verdade, viver em bondade expressa muito mais quem Deus é do que qualquer uma outra dessas coisas. Então, minha oração é que você seja cheio do Espírito de Deus, a ponto de que as pessoas, olhando para você, não consigam negar a existência de um Deus que é plenamente bom. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.